Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar com vocês que querem se tornar jornalistas. A grande pergunta é: o que eu preciso fazer para me tornar jornalista? E a resposta é simples: começar a fazer uma faculdade de jornalismo. Tem muita essa dúvida sobre a necessidade ou não do diploma, mas eu garanto que não só é necessário, como para prática jornalística vai ser obrigatório. Você precisa passar ali pela universidade para você começar a fazer network, para você começar a entender o funcionamento da profissão, que do lado de fora parece muito diferente do que de fato é. É na faculdade que você vai entender se tem algum ramo do jornalismo que te atrai mais, se tem alguma função com a qual você se identifica mais, porque há muitas funções dentro do jornalismo que uma pessoa comum, que não trabalha com isso, que não se interessa muito pelo jornalismo, nem imagina que existe. Então eu acho que a faculdade é um ambiente obrigatório para você começar a viver o jornalismo. Não adianta você não querer fazer faculdade. Realmente é muito necessário. Tem muita gente que me pergunta sobre a faculdade EAD ou a faculdade presencial. Se tem alguma diferença, se realmente a presencial é mais eficaz no processo de ensino. E eu vou dizer que eu sou bem suspeita para falar. Eu sou muito fã do sistema presencial de ensino. Eu sou aquela que gosta de sentar perto do professor, de anotar tudo, de tirar dúvida, de fazer trabalho, de fazer perguntas, de ver a expressão do professor quando a gente faz pergunta para ver se a gente está entendendo direito, se a gente está fazendo uma pergunta muito besta. Eu gosto de fazer trabalho em grupo, então eu gosto muito de participar do processo de aprendizagem. E na faculdade presencial é muito mais fácil do que no sistema EAD. Mas se você não tem essa possibilidade, se você só pode fazer EAD, então faça. É importante que você tenha cumprida essa fase, essa etapa na vida curricular, né? Na vida acadêmica. Então, para você se tornar jornalista, o primeiro passo, sem dúvida alguma, é começar a estudar. E eu diria mais: mergulhar no mundo dos jornais. Ler bastante, não só dos jornais, mas principalmente dos jornais. É necessário, obrigatório, primordial, fundamental, o que você quiser chamar. Ler muito jornal, saber a escrita jornalística. E hoje em dia, que é diferente da época em que eu fiz faculdade, também acompanhar programas jornalísticos, não só na televisão, mas também na internet, nas redes sociais, entender a linguagem, entender os formatos, entender as posturas, a forma que os jornalistas se comunicam. Então, tudo isso é muito importante para que você comece a viver o jornalismo, para começar a se tornar um jornalista. Na minha faculdade, eu fiz uma monografia sobre os limites da liberdade de expressão na imprensa brasileira. E eu, ao tratar, de como você se torna jornalista, eu defendi que ser jornalista é algo que está intrínseco no ser humano. Então a gente já nasce com esse faro de investigação, de curiosidade, e você vai se tornando mais jornalista à medida em que você vai adquirindo as técnicas, que você vai se moldando, que você vai aprendendo, que você vai exercitando. Então, eu acredito nisso. Você já é jornalista, mas você precisa estar num meio que te influencie e te ensine. E nada melhor do que o meio acadêmico para isso. Eu fiz uma faculdade no Rio de Janeiro chamada FACHA, Faculdades Integradas Hélio Alonso. É uma faculdade que tem uma tradição no jornalismo, mas não é a melhor faculdade de jornalismo. Algumas pessoas famosas se formaram lá, por exemplo, a Fernanda Gentil, e tem mais, mas eu não tô lembrando agora. Mas é uma faculdade ok. Foi o que deu pra minha realidade e o resto dependeu de mim. Então, para você se tornar jornalista, o primordial é de fato o ensino, além do seu próprio ensino em casa, a sua própria forma de aprender em casa. Eu acho que isso daí também é crucial. Você precisa
ser complementar e ter esse complemento ao estudo na faculdade. Até porque, na minha opinião, a faculdade é muito falha hoje em dia, porque a faculdade ainda estuda muito do jornalismo que a gente já não pratica mais. Quando eu cheguei na faculdade, em 2011, eu fiz no segundo semestre, né? Então 2011.2, havia uma grande dúvida em relação ao que seria o jornalismo, ao que iria se tornar o jornalismo, se o jornalismo ia morrer, se os jornais iam morrer, se, enfim, a internet ia transformar absurdamente a realidade dos jornalistas, e pouco se fez para se entender os movimentos que já estavam acontecendo em outros países. Então eu sinto que a gente está atrasado há muitos anos. A nossa profissão é uma profissão que demanda que estejamos atuais, que sejamos atuais. Só que quando a gente vai para o ensino, principalmente algumas faculdades mais tradicionais, mais acadêmicas, né, umas faculdades realmente com mais tradição, elas vão muito mais para um lado teórico e eu acho que deixam muito a desejar na prática. Então é você que precisa ter esse ímpeto, esse instinto para que você consiga se tornar jornalista. E aí é importante que seja logo no D0, né? Já diria o mercado financeiro, primeiro dia, logo de largada. Você precisa começar a fazer isso por você e entender que você está numa corrida de cavalos. Você precisa ser o primeiro a chegar ao objetivo. Nós temos um mercado cada vez mais enxuto, realidade econômica muito limitada no nosso mercado de trabalho, então há espaço para poucos. Você precisa que esse espaço seja seu, você precisa conquistar o seu lugar ao sol. Definitivamente é começando com um ensino de qualidade, não necessariamente na melhor faculdade, mas você garantindo o melhor ensino possível para você. Espero que tenha feito sentido para vocês e eu espero que a gente se encontre aí ao longo da carreira. Quero ter vários colegas novos, porque é realmente uma profissão encantadora e gratificante. Gente, um beijo, até a próxima. Tchau!